Agora, gente, a gente vai falar sobre dívidas, né? O endividado é aquela pessoa que tem a dívida, mas está pagando lá mês a mês. Às vezes você financiou seu carro, a sua casa, isso é uma dívida, mas você está honrando esse compromisso. Mas tem milhares de londrinenses que não estão conseguindo honrar. Os dados da ACIL demonstram que o número de inadimplentes no SPC, que é aquele serviço de proteção ao crédito, aumentou 4% agora no mês de abril, em comparação a abril do ano passado. E tem um outro dado aí, que é da Serasa, né, Su? De que 200 mil londrinenses estariam inadimplentes, né? Seria mais de um terço da população. Vamos esclarecer tudo isso, vamos explicar como que você pode pagar sem comprometer os seus bens pessoais com a advogada Silvana Cruzimelo. Bom dia, Silvana. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Tudo bem? Fala no microfone, por favor. Então eu vou repetir, bom dia. Tá ligado, Silvana. Vou repetir, bom dia a todos. Bom dia, Patrícia, muito bom estar aqui. Obrigada pela sua presença aqui, Silvana. Eu acho que é um assunto sempre atual, né? Porque quem não se preocupa em honrar as suas dívidas, né? E no momento econômico que a gente vive, parece que está um pouquinho mais difícil. Você sente isso? Ah, sem dúvida. Principalmente depois da pandemia, com o aumento da inflação, com o aumento do desemprego, com todo esse contexto econômico que veio pós-pandemia, a inadimplência se tornou algo constante, já que não que ela não fosse antes, mas agora ela está muito maior e as famílias têm tido muita dificuldade de conseguir honrar os seus compromissos financeiros e por isso a taxa de inadimplência, não só aqui em Londrina, como no Brasil inteiro, tem aumentado muito. A gente tem esse dado aí de 200 mil londrinenses, né? Até eu, como jornalista, duvidei um pouco, porque é muita gente. Se uma população de nem 600 mil habitantes, segundo agora esse último levantamento do IBGE, seria mais de um terço da população que não teria mais acesso ao crédito, porque o inadimplente é aquele que fica com o nome sujo. Sim. Na verdade, a inadimplência é quando você fica devendo, né? O nome sujo, ele só vai passar a ser sujo a partir do momento que a pessoa foi inscrita em um desses cadastros restritivos de crédito, Serasa SPC, tá? Então, muitas pessoas, elas estão inadimplentes, mas elas ainda não chegaram em um nível de endividamento que a exclua do mercado de consumo e elas ainda conseguem consumir. O problema é que até ela ser inscrita, ela continua consumindo, aumentando as dívidas e ficando mais inadimplente e vai rolando, né? Vai rolando até um momento que ela não consegue pagar. E tem essa nova lei do superendividamento, é assim que fala? Sim, a lei do superendividamento é uma lei de 2021, tá? Ela é de julho de 2021, é a lei 14.181 e ela surgiu justamente na tentativa de poder fazer a inclusão das pessoas que são superendividadas no mercado de consumo. Fazer uma ajuda, né? Dar uma ajuda para que essas pessoas elas possam saldar as dívidas que elas possuem, para que elas possam voltar para o mercado de consumo, consumir novamente, com o consumo gerar mais produção, mais emprego e fazer a economia ela girar. Então, a lei do superendividamento, ela parte de um pressuposto que não são todos os endividados. São os endividados que não têm mais condições de pagar nada sem comprometer a sua subsistência e o que a lei coloca como mínimo existencial, que é aquele valor mínimo que tem que sobrar todo mês para garantir para a pessoa pelo menos a alimentação, pelo menos a água, a luz, um medicamento, né? Então, a lei ela trouxe esse benefício para que a pessoa que está devendo, ela possa conseguir pagar essa dívida que ela possui. Porque antes existia aquela coisa, né? Ah, meu nome ficou sujo, etc. Foi para o cartório muitas vezes, né? Foi para protesto, eu corro risco de perder parte do meu bem, a minha casa, carro, essas coisas. Essa lei mudou isso ou não necessariamente? Não necessariamente. Para os casos, como eu falei, de superendividados, né, que são essas pessoas que não têm mesmo condição de pagar nada mais de débito, sem comprometer a sua existência, a sua dignidade enquanto ser humano, a lei ela criou um procedimento específico. E esse procedimento ele pode ter início extrajudicialmente, quando a pessoa busca o PROCON ou algum outro órgão de crédito para ajudá-la a tentar renegociar a dívida com todos os credores. Tá? Se esse credor não houver renegociação, a segunda fase é buscar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai verificar
todas as dívidas que essa pessoa tem, ela já tem que levar uma lista com as dívidas, uma lista com as despesas mensais e uma lista com as receitas, para que daí ali dentro do Poder Judiciário se faça um programa, um planejamento de como essas dívidas vão ser pagas no prazo de 5 anos, tá? A ideia não é perdoar a dívida, a ideia é simplesmente sentar com os credores, explicar a condição daquela pessoa que está devendo e chegar em um planejamento onde essa pessoa vai poder falar, olha, eu não consigo pagar todos os credores porque 50% do meu orçamento está comprometido, 60% está comprometido. E daí, junto com o juiz, renegociar os juros, renegociar as parcelas, né? Mas como que ela acessa o Poder Judiciário, Silvana? Por meio de advogado, então? Sim, Poder Judiciário. Dá para buscar, tem que ser por meio de advogado, né? Mas antes de procurar um advogado, muitas pessoas podem buscar as universidades que têm núcleos de prática jurídica que são fantásticos para fazer o atendimento de pessoas vulneráveis, tá? Existem também os Sejuscs que nós falamos, que são centros dentro da justiça, onde a pessoa também pode buscar para tentar fazer essa negociação e pode contratar um advogado particular, só que daí nesse caso do advogado particular ela vai ter o custo com o advogado. Mas ela tem que acessar de alguma forma. O PROCON pode ser um meio também? O PROCON é um veículo, né? Inclusive o PROCON, depois dessa lei de 2021, essa lei ela foi regulamentada no ano passado, tá? Então ela é uma lei de 2021 que teve regramentos no ano passado, bem em 22. Nova, né? Ela é bem recente. E o PROCON começou a criar comissões dentro do PROCON que tratam especificamente do superendividamento. Não só o PROCON, mas os tribunais de justiça também têm criado as semanas de conciliação e algumas são vinculadas ao superendividamento. Tudo para ajudar as pessoas a saírem dessa crise que elas encontram hoje e possam ter uma reinserção, ser reincluídas dentro da sociedade. Porque quando uma pessoa não consome, ela também é excluída. Exatamente. Né? Infelizmente, a ideia do superendividamento é que a pessoa ela não consegue mais participar do grupo social a que ela pertence, não consegue muitas vezes nem ter acesso a uma vestimenta correta para fazer uma entrevista de trabalho. Então, a ideia é essa, planejar, ensinar as pessoas a pagarem e ensinar os credores a negociarem um crédito que a partir da lei passou a ser chamado de crédito responsável. Às vezes, né, você citou, tem pessoas que não têm nem como se deslocar até a entrevista de emprego, não tem dinheiro nem para o ônibus, né? Isso é muito triste, né? Isso é triste e atrapalha não consegue sair dessa bola de neve que ela mesma entrou, né? Sim. E a dica, claro, né, Silvana, assim, de tentar não chegar nesse ponto, obviamente, né? Sim, a ideia é que as pessoas que passem por esse processo, elas aprendam a se planejar. Elas aprendendo a se planejar, a ideia é que futuramente elas não precisem de novo pedir auxílio para o Poder Judiciário para fazer esse planejamento, né? Então, existem hoje campanhas que são desenvolvidas, né? Tem alguns PROCONs que oferecem curso a respeito de economia doméstica para que as pessoas consigam aprender a se organizar para que elas possam não chegar nesse ponto, né? Inclusive, gente, vocês lembram que eu já mostrei aqui no nosso quadro como isso funciona, como que você acessa o PROCON. É super simples, você pode ligar lá no telefone 151, tem outros meios também. Então, se você também quiser rever essa matéria, também acessa lá no nosso Instagram, @TarubáCidadeLondrina, que tem tudo explicadinho. PROCON, órgão público, né? O Núcleo de Defesa do Consumidor ligado à Prefeitura de Londrina, você não vai pagar nada também para ter acesso. Ô, Silvana, e lógico que como é uma lei recente, né? Não sei se vocês já têm como mensurar resultados, assim, se ela está cumprindo o objetivo, se as pessoas estão realmente conseguindo renegociar. Na verdade, o resultado ele está sendo inferior ao esperado. Por que está sendo inferior? Porque as pessoas ainda não conhecem a lei como deveriam conhecer. E muitas acabam não procurando auxílio no momento que precisa auxiliar, né? Então, por exemplo, esse espaço que você deu no programa para que as pessoas saibam é importantíssimo. Porque as pessoas vão falar assim, poxa, existe, talvez eu me encaixe dentro dessa lei. E me encaixando, talvez eu consiga resolver esse meu problema, tá? Então, a divulgação tem sido feita, mas o acesso das pessoas à lei ainda não foi totalmente ampliado. Alguns grupos de pessoas apenas sabem. Mas quem tem entrado tem conseguido fazer êxito. Por quê? Porque os credores vão e na frente do Poder Judiciário eles conseguem
conseguem negociar e normalmente as pessoas, porque a parcela fica pequena dentro de um valor justo, né, que elas possam pagar, elas cumprem. E muitas vezes, por exemplo, se muda a situação financeira dela e elas não conseguem pagar, elas voltam a procurar o judiciário, pedem uma renegociação dessa negociação. E o Poder Judiciário, vendo que ela não tem condições, ainda pode melhorar. Silvana, eu queria te agradecer demais, assim, os esclarecimentos, né? Seja sempre bem-vinda. Eu acho que essa é uma missão do nosso programa, de trazer informação, até porque quem está endividado, quem não está conseguindo pagar, tem a sua autoestima afetada também, né? E o nosso programa aqui tem como uma das missões elevar aí a autoestima da população. Obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Eu só queria apontar uma coisa. Além do PROCON, também tem um site que se chama consumidor.gov.br. E esse site também, ele ajuda bastante o consumidor a conseguir resolver os problemas dele, não só de inadimplência, superendividamento, mas também os outros problemas que ele possui que sejam dentro da relação de consumo. Bacana, Silvana. Obrigada pelas suas informações, viu?